E nós estamos chegando com mais uma edição do Esporte Mais. Aqui ao meu lado, Pedro Paes, o Pedrinho. A gente vai falar dos grandes do Rio de Janeiro, dos menores também. Vamos falar do esporte nas cidades e muito mais. Vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Estamos aí, né, Pedrinho, para mais um Esporte Mais. Tranquilo, né? Tudo tranquilo. Beleza. Então a gente vai seguindo. E no programa de hoje, a gente vai começando, né, já dando um giro aí de informações. Pedrinho, vamos pela ordem dos jogos, né, da ordem que aconteceu. Então, o primeiro dos times cariocas a entrar em campo na noite da quarta-feira foi o Fluminense. E um jogo incrível, né? Sai perdendo de 2-0, torcida reclama, aí o time vira o jogo e acaba aí conseguindo uma vitória incrível de 5-3 com belos gols. Uma atuação sensacional do Keno, né? Que realmente você que sempre elogia o Keno, né? E ele nesse jogo ele fez a diferença. O que você acha que isso pode servir para o Fluminense com relação a Libertadores? O lado do Fluminense mostrar mais uma vez seu poder ofensivo muito forte, mas ao mesmo tempo preocupar quando o time tem tomado muitos gols no Campeonato Brasileiro. O que você fala do jogo e da perspectiva do Fluminense, já de olho, obviamente, na final da Libertadores? O Fluminense já virou a chave, está modo final de Libertadores, mas tá complicado, Maurício. Por quê? Porque o poder ofensivo, ninguém fala nada do Fluminense, que é maravilhoso. Porque até hoje eu não sei como é que o Atlético Mineiro liberou ele. Não entendo. Houve alguma coisa ali, ou foi grana, ou foi algum problema que ele tinha, porque é impossível. O cara joga muito, o cara é liso, joga sempre verticalmente, um grande jogador. Mas a preocupação sempre com a defesa do Fluminense, aquelas saídas de bola, quando o time faz uma marcação alta no Fluminense, o Fluminense tem alguma dificuldade. Já quando começa o ano aí, o Carioca, o começo brasileiro, o Fluminense não tinha esse tipo de problema. Saía bem, às vezes errava, mas sempre saindo bem. O problema é pegar um Boca Júnior que joga fechadinho, joga no contra-ataque, é um time reativo, que se meter um gol, irmão, esquece. O time do Fluminense não tem essa experiência toda. Alguns jogadores, apesar da idade, uma experiência final assim de Libertadores é uma coisa pesada. E é isso, segundo tempo maravilhoso do Fluminense, gols à vontade, uma certa fragilidade também do adversário, né? Mas como o olhar está em cima da Libertadores, o Fluminense tem que dar uma melhorada na saída de bola, na defesa em geral, porque encarar o Boca Juniors numa final é complicado. Agora, meu amigo Pedrinho, o Flamengo, hein? Deu a impressão de que iria colar no Botafogo, deixaria pressão no Alvinegro, iria reduzir a diferença para apenas 6 pontos. E aí toma uma virada que parece uma ducha de água fria para a equipe rubro-negra, porque vinha embalado, 2 vitórias, ganhou o Clássico, e naquela perseguição o Botafogo vai continuar, óbvio, mas não dá uma mexida aí no psicológico? Você acha que estava naquela empolgação da chegada do Tite, agora vai ser diferente, e o time acabou mostrando velhos erros na derrota para o Grêmio, né? E o Flamengo não vai consertar tão cedo esses erros. Acho que final de trabalho, acho que esse título já é do Botafogo, só se acontecer um desastre muito grande. E aquilo, Maurício, a gente tem mania de comparar sempre aquele Flamengo de 2019, é complicado. Ali deu tudo certo, os jogadores, com um intuito ali de um ajudar o outro. Hoje o Flamengo é uma grande confusão. O Tite entrou já para pegar esse termômetro aí de final de campanha e remontar o time para ano que vem, 2024, mas já renovando aí com o Bruno Henrique, com o Gabigol já bem encaminhado, parece que já está tudo certo, contrato longo até, e dar uma renovada ano que vem, deve fazer algumas contratações, né, para
gente ali que já está com idade, deve jogar só o Carioca, se jogar. E é isso, é renovação. Um time que faz um gol, depois toma 3 e depois consegue umzinho aí para jogo de 3-2 contra o Grêmio, que não vem também numa boa sequência no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo deixa muito a desejar ali no meio campo, na defesa. O Pedro não está funcionando. O Pedro hoje, nem o pivô, que ele é craque em fazer pivô, para quem vem de trás, ele não consegue, está perdido. O meio campo sem aquela verticalidade, o Arrascaeta aí, né, com algumas contusões, de vez em quando sai do time, volta sem ritmo. E a defesa do Flamengo, desde o começo do ano, sempre dando aqueles furinhos, né, uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas sofreu ontem contra o Grêmio. É um time que sofre muito atualmente, faz um jogo bom e 3 mais ou menos. E é isso, é esperar aí o final do ano e o Tite, que é um grande técnico, né, isso é inegável, renovar as forças de algumas contratações aí pontuais para dar uma melhorada no Flamengo. O Pedrinho, falando daquele que não entrou em campo pelo Brasileiro, eu particularmente divido um pouco da opinião dos amigos alvinegros, né, enquanto a gente vê algumas imagens aí de Botafogo e Atlético Paranaense, eu divido um pouco dos alvinegros, porque eu acho que é um respeito com o Fortaleza, né? O Fortaleza vai representar o Brasil numa final internacional e outros times, quando tiveram essa questão, já tiveram esse benefício de ter aí o seu jogo adiado. Eu acho que não seria nada absurdo realmente jogar essa partida mais lá para frente. Mas, até porque para o Botafogo acabou o psicológico sendo invertido, né? Porque se Bragantino e Flamengo vencem e aproximavam muito do Botafogo, o Botafogo ia ficar esse período sem jogar, com uma pressão muito grande em cima. Só que inverteu tudo, né, o Pedrinho? O que aconteceu foi que a pressão psicológica acabou indo para aqueles que sonham em ainda conseguir impedir esse título do Fogão. Você também vê por aí? Bom, Maurício, isso funcionou muito bem para o Botafogo, claro, mas vamos aos fatos. Essas finais estão marcadas já, desde que começou Libertadores, Sul-Americano, caramba. Fatalmente sempre vai ter um brasileiro, com certeza, aí pelo menos uns 3, 4 anos, do jeito que anda aí a situação financeira dos clubes da América do Sul, o Brasil hoje dá show. Então, mais uma vez, tem que bater na CBF, entendeu? Falta de programação total, porque na Europa o time vai disputar uma final lá das principais copas para tudo. Pelo menos ali uns dias, né, para o time ir tranquilo para a cidade que vai ser disputada a final, que já se sabe há 1 ano, 2 anos antes, é tudo programadinho. A CBF não programa nada, a Conmebol não programa nada, e a CBF já que sabia dessa final e não reserva aí, sabe, uma semana parada, tem a data FIFA, tem que ter agora a data final nas Copas Sul-Americanas. Então foi bom para o Botafogo, mas poderia ser terrível. Poderia ser, se os times avançam, se o Flamengo ganhasse, se o Bragantino ganhasse, olha como é que o Botafogo ia ficar. E agora o Botafogo, o slogan é contra tudo e contra todos, né? Então é uma crítica que todo ano algumas pessoas vão fazer, mas a bagunça está estabelecida há anos. O futebol, claro, brasileiro melhorou muito pós-Copa do Mundo, os estádios, tudo, mas a mentalidade do Cartola continua quase que a mesma. Alguns clubes aí que são administrados por profissionais competentes, o caramba tá mudando alguma coisa, tipo, tu vê o Atlético Paranaense, é um time que tá há anos aí, disputando tudo. O Flamengo deu uma piorada agora, mas já vem também com a administração louvável. O Palmeiras, agora com toda essa confusão, porque não vai ganhar nada também, o cara ganhou tudo durante anos. Aí tem um ano que não ganha, a torcida quer matar, quer esculachar. Então, parte aí de uma boa administração da CBF
lidar aí com esse calendário que já tinha que ter mudado há muito tempo, com os estaduais aí mais curtos. Mas o povo curte. Curte, mas tira aí a metade desse time que só serve para encher o saco. Não vai acontecer nada, não vai melhorar nada o futebol, e coloca os principais times jogando ali com mais 4, sei lá, tem 4 grandes no Rio, coloca mais 4 e dá visibilidade aí pros campeonatos estaduais que não fazem diferença nenhuma de alguns estados, e pelo menos dá emprego aí para os jogadores, coloca mais longos estaduais que os times que não disputam aí o brasileiro, nem da Série A, Série B. Então tem muita coisa que melhorar, e isso aí é o básico do básico. Dia tal vai ter a final, começo do ano tu já sabe, da Libertadores, fatalmente vai ter 1 ou 2 brasileiros lá, então já deixa uma datazinha lá preparada. A bagunça continua, Maurício. 2 jogos complementaram a rodada do Campeonato Brasileiro na quinta-feira. E os resultados não foram bons para o Vasco da Gama. O Santos venceu o Coritiba por 2-1 na Vila Belmiro. Já o Vasco perdeu em casa. O 2-1 para o Internacional, e o Vasco volta a ocupar a zona de rebaixamento. Os gols do Inter, do Ener Valencia e do Maurício, e o Alex Teixeira marcou o gol do Vascão da Gama. A gente aproveita na sequência para falar dos jogos de final de semana. Então vamos lá. A rodada 30ª, lembrando que o Botafogo e Fortaleza com um jogo a menos, já que tiveram o jogo adiado. A rodada começa sábado, dia 28 às 19 horas, tem Palmeiras e Bahia. Também no mesmo horário, América Mineiro e Grêmio. E às 21 horas, Atlético Mineiro e Fluminense. A rodada de domingo tem um confronto direto para o Vasco contra o time do Goiás, às 16 horas. Tem também Atlético Paranaense e São Paulo no mesmo horário. Às 18h30, a bola rolando para Corinthians e Santos, e também Internacional e Curitiba. O líder do campeonato, Botafogo, volta a campo no domingo às 20 horas contra o Cuiabá. As partidas Flamengo e RB Bragantino e Fortaleza e Cruzeiro ainda não tem data definida. Bom, a gente segue agora em nível internacional. Vamos falar da espécie de Série B da Libertadores, né? Vamos falar da Copa Sul-Americana. Meu amigo Pedrinho, para fechar nessa edição de hoje, qual é a tua expectativa para Fortaleza e LDU? Você acredita que o Leão do Pici pode ser o campeão da Copa Sul-Americana? Eu acredito no time do Vojvoda. Acho que é um jogo difícil. A LDU um time cascudo, time acostumado nos últimos anos a decidir títulos, a incomodar aí os gigantes da América do Sul. Mas o Fortaleza, que é calouro aí nesse tipo de decisão, vem numa fase muito boa e tem um elenco muito homogêneo, né? Não é um time de craques, mas é um time que não tem setores frágeis, né? Eu acho que tem uma regularidade que ajuda muito a boa campanha do Fortaleza no ano. O que você acha? A melhor possível, Maurício. Fortaleza é um time todo muito bem arrumado, né? O Vojvoda conseguiu aí colocar o esquema dele. Um time que ataca em bloco, defende em bloco, tem profundidade. Um time quase que perfeito para o investimento que tem. É um time perfeito, ao meu ver. A única coisa que pega aí é o que você falou, a falta de experiência na final de Sul-Americana. E é difícil, a LDU um time cascudo, como você falou também. E é complicado, a LDU não tá lá jogando isso tudo. O Fortaleza tem tudo, se jogar, não ficar nervoso, jogar o seu jogo, e mesmo com a experiência da LDU aí, para participar de várias competições sul-americanas, eu acho que o Fortaleza leva grande vantagem para esse jogo, e vou torcer muito para esse trabalho aí ser, né, coroado com campeão da Sul-Americana, porque o Fortaleza, se é um time que está merecendo no Brasil, é o Fortaleza. Hoje
esse título aí para fechar esse ciclo maravilhoso aí que vem já há alguns anos, né, de boa administração, de montagem de time, pegou um técnico aí maravilhoso. Então é isso, vamos torcer muito pro Fortaleza, trazer esse título pro Brasil, pro Nordeste, e o Fortaleza há de ganhar esse título aí. Valeu! Pedrinho, agora a gente dá um tempo para ver o que está acontecendo nas cidades. Vamos falar agora do esporte nos municípios. E o Magé Futsal vai se confirmando como uma força do esporte no estado do Rio de Janeiro. São 3 anos de projeto, iniciado em 2021. Nesse período, foram 5 decisões e 3 títulos. O segundo do Campeonato Carioca Adulto foi conquistado no início dessa semana, na última segunda-feira, no ginásio do Esporte Clube Mauá, em São Gonçalo, já aí quase já terminando a partida, encaminhando para uma prorrogação, o jogo empatado em 2-2, e o Magé Futsal conseguiu o seu terceiro gol, fazendo 3-2 em cima da Portuguesa da Ilha do Governador, conquistando seu terceiro título para a sala de troféus do clube. Vale lembrar que o time já foi campeão da Liga Rio de Janeiro 2021 e da Copa AESG no início do ano de 2023. Parabéns a esse belo trabalho realizado pela equipe, pelos jogadores, comissão técnica e, lógico, a presença importante da torcida, que em casa e também fora de casa tem apoiado o time nessas conquistas. Um campeonato carioca muito polêmico, com muitas interrupções, mas que teve uma grande decisão lá no ginásio do Mauá e uma vitória emocionante, coroando a conquista do Magé Futsal. E no último final de semana começou o Campeonato Municipal de Teresópolis 2023. As 5 equipes são 5 equipes na categoria segundo quadro e 5 equipes na categoria primeiro quadro. Os jogos realizados no campo do Vargem Grande e Bom Sucesso. No segundo quadro, o Entusiastas foi goleado pelo Sky Soccer por 8-0. E isso no campo do Vargem Grande. E no campo do Bom Sucesso, tudo igual entre Fonte Santa e Vargem Grande, 1-1. Na categoria principal, no campo do Vargem Grande, a equipe do Spartacus venceu o Paris São José por 3-1. E no jogo principal da rodada, o Vargem Grande, atual campeão, venceu o Fonte Santa por 3-2 no campo do Bom Sucesso. Na categoria de primeiro quadro, quem folgou na primeira rodada foi o Canoas. Bom, ainda falando de esporte nas cidades, o Campeonato Estadual de Seleções Sub-17 teve resultado positivo para Guapimirim e negativo para Rio das Ostras. Nas quartas de final, Rio das Ostras acabou sendo eliminada por Itaboraí, com 2 derrotas, 3-1 em casa e 2-1 fora. A cidade de Itaguaí passou por Volta Redonda, ganhou o primeiro jogo por 4-1, perdeu o segundo por 2-1, no agregado 6-2 para Itaguaí. Queimados e Miracema tiveram ainda também 2 partidas equilibradas, mas ambas com a vitória de Queimados por 2-1, avançando a equipe da Baixada Fluminense. E Guapimirim também muito equilíbrio na disputa com a equipe do Greminho, representando a cidade do Rio de Janeiro. Guapimirim venceu 2-0 em casa, perdeu 1-0 fora, mas avançou na competição. Nas semifinais, no dia 4 de novembro, Guapimirim joga primeiro em casa contra Queimados e no outro confronto se enfrentam Itaguaí e Itaboraí. Bom, e agora vamos para aquela que você gosta, né? Sopa de letrinha. Nossa Senhora. B1, B2, D, C, né? Complexo vitamínico. Exatamente. Vamos aí falar dos clubes de menor investimento do futebol do Rio de Janeiro. Bom, vamos falar da Série B1 do Campeonato Estadual, a 3ª divisão, e o time do Duque de Caxias assumiu a liderança isolada da competição em sua primeira fase ao golear o 7 de abril por 4-0. O Duque chegou a 10 pontos
e o 7 de abril segue na lanterna sem pontuar até agora. Bom, enquanto a gente vê gols aí da partida do Duque, vale lembrar outros resultados. Um resultado de empate entre Serrano e Goitacás, 2-2 no Arizão, em Campos. O Serrano é o vice-líder com 17 pontos. O Goita está em quarto lugar com 15 pontos. O terceiro colocado é o Barra da Tijuca, que venceu o São Gonçalo por 1-0. Outros resultados da oitava rodada da Taça Corcovado foram Macaé Esporte 0, Nova Cidade 1 e Friburguense 1, Paduano 0. Pela Série B2 do Campeonato Estadual aconteceu no meio de semana a 7ª rodada e 2 jogos não foram realizados, os do Zinzânio contra o Búzios e do Angra dos Reis contra o líder da competição, Belford Roxo. Os outros 4 resultados realizados: Barra Mansa e Campo Grande empataram em 1-1, o Rio de Janeiro venceu o Magiense por 4-1, o São Cristóvão perdeu em casa para o Carapebus por 1-0 e Bom Sucesso e Rio São Paulo ficaram no 1-1. Bom, fica aí aguardando o final de semana, porque a tabela foi divulgada com 3 jogos suspensos. Magiense e São Cristóvão, que seria no Marrentão, Búzios e Rio de Janeiro no Correão e Cabo Frio, e Rio, São Paulo e Angra dos Reis no Joaquim Flores em Nilópolis. Ficaram confirmados apenas Campo Grande e Bom Sucesso, Carapebus e Barra Mansa, Belford Roxo e Zinzânio. Bom, Pedrinho, vamos chegando no final de mais um, e a gente vai agradecendo a nossa equipe técnica e também a você que nos assistiu nas redes sociais, nas plataformas que transmitem a programação aqui da Rede TV Mais TV Arte HD. Valeu, Pedrinho, valeu, Rodrigo, um abraço e até a próxima. No mês de outubro, a loja Colchões e Companhia completa 12 anos, com lojas em Rio das Ostras e Macaé. A marca, que se consolidou na região pelos seus ótimos serviços, é parceira do portal Cidade 24 Horas. Por isso, neste mês, nossa equipe de reportagem foi bater um papo com a Adriana, responsável pela loja, que falou sobre essa nova fase. Isso, mês de outubro, são 12 anos de história da Colchões e Companhia em Rio das Ostras e Macaé. E o nosso objetivo é sempre trazer para os nossos clientes o melhor conforto pelo melhor preço. Ao todo, 4 lojas, 2 lojas em Rio das Ostras, sendo uma no centro de Rio das Ostras e uma no Mar do Norte. E 2 lojas em Macaé, uma em Lagomar e uma no centro de Macaé. Contando muitas histórias da nossa empresa, muitas parcerias com nossos clientes, com os nossos fornecedores. Dia 16 ao dia 21, temos uma surpresa para nossos clientes. Entregaremos aos nossos clientes um mimo secreto em agradecimento por esses 12 anos de confiança. Você, nosso cliente, venha conferir as novidades e você sabe bem, né? Colchões e Companhia, seu conforto com o melhor preço.